Boa noite a você, a todos vocês. Eu espero que esteja tudo bem. A gente está começando mais um ano de 2026, está aí logo no início e a gente tem o privilégio da gente viver todo esse o ano de 2026 inteiro para Deus, para honra e glória dele. A gente pode confiar em Deus desde o início, desde esses primeiros dias, a gente está recém no dia 18 de janeiro, ou a gente pode viver a nossa vida sucumbindo às nossas próprias maquinações, os desejos enganosos do nosso coração. E é pensando nisso que eu queria já convidar você a pegar sua Bíblia e abrir no livro de Números. Nós vamos ler Números, não vamos falar de matemática, mas é o livro de Números, está lá no início da Bíblia, é o quarto livro da Bíblia. Números capítulo 13. Vou pedir que você tenha a sua Bíblia em mãos, deixe ela aberta, porque nós vamos ler bastante hoje. Nós vamos ler, teoricamente, o capítulo 13 e o capítulo 14. Eu não vou falar muita coisa, eu vou mais ler, porque o texto já se explica automaticamente, mas temos muita história, muita coisa para aprender aqui. Se você já achou em Números capítulo 13, vou pedir que você baixe sua cabeça para a gente orar por esse momento, para que Deus fale conosco e a gente aprenda um pouco mais sobre Ele. Senhor, nosso Deus, obrigado porque o Senhor vem ao nosso encontro. Obrigado porque podemos descansar nas Tuas asas. Obrigado porque, como nós acabamos de cantar, é um prazer nós estarmos aqui celebrando juntos. É porque reconhecemos que nós não somos nada sem o Senhor. Nós não podemos fazer nada. O Senhor é o nosso pão, o Senhor é o nosso alimento. O Senhor é quem nos une como um único corpo. Senhor, que possamos sempre nos lembrar que tudo que nós vivemos é graças ao Senhor. Toda a honra e toda a glória a Ti, Deus. Pedimos por essa noite que a Tua palavra fale aos nossos corações, que sejamos transformados por ela. Pai, me usa aqui, usa o texto escrito, a Tua palavra escrita, para que todos nós aqui juntos possamos crescer, possamos ser edificados à medida da plenitude de Cristo. Esse é o nosso desejo em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, gente, vamos ler então Números capítulo 13, versículo 1. Diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim, Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Versículo 3. Agora ele vai falar uma lista dos nomes de cada um desses líderes e a gente vai pular lá para o versículo 17, onde que depois ele já passou toda essa listagem dos nomes, né? A gente vai então, porque Moisés vai dar de ordem. Então ele escolheu 12 homens, um de cada tribo militar daquela nação, para justamente ir e visitar a terra de Canaã. E versículo 17 diz assim: Quando Moisés os enviou para observarem a terra de Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Hamat. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoã, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurando numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. É simplesmente maravilhoso a gente poder contemplar as histórias da Bíblia, histórias que são tão importantes para o povo de Israel e histórias que compõem a nossa história. Afinal, muita coisa, foi necessário que Deus fizesse muita coisa até a gente chegar nos dias de hoje.
E embora a gente não tenha implicações diretas, né, desse texto, né, porque a gente, em algum sentido, a gente não está peregrinando pelo deserto em busca de uma terra prometida, não foram escolhidas 40 pessoas do nosso meio para ir visitar uma terra que Deus vai nos dar. A gente tem muito a aprender desse texto, do tempo que esse povo está vivendo, na relação de Deus com o povo de Israel, e a relação do povo de Israel, a resposta do povo de Israel para com esse Deus que os chamou e tem guardado esse povo. E para a gente se situar um pouco mais nessa história, a gente precisa entender o exato momento em que todo mundo está vivendo. Porque quando a gente olha para um texto como esse, em Números 13, tudo isso aqui está acontecendo, o pano de fundo de tudo isso é justamente a libertação da escravidão e a conquista da terra. Eles estão exatamente no meio disso tudo. No meio disso tudo. E se você lembrar, alguns meses atrás, eu pude compartilhar aqui também a respeito do chamado de Moisés, a respeito de como Deus liberta esse povo da escravidão. A gente vê Deus chamando Moisés, Moisés vai até o Egito, ele confronta o faraó em nome de Deus, né? O faraó se nega a libertar o povo, acontecem as 10 maravilhas, né? Esse último acontecimento acontece a primeira Páscoa, onde os primogênitos de todas as famílias do Egito que não tinham o sangue do cordeiro passado nos umbrais das portas e das janelas iriam morrer. E nessa última celebração que o povo de Israel fez pela libertação de Deus, o faraó então expulsou o povo do Egito porque ele não aguentava mais. Aconteciam várias coisas lá, ele não aguentava mais aquele povo e o Deus deles. Então, eles saem fugidos, né, mandados embora do Egito. O faraó, no meio disso tudo, lembra, poxa, todos os meus escravos eu mandei embora, vou perder a minha força de trabalho. Voltou atrás, começou a perseguir os israelitas e acontece aquele episódio maravilhoso de Deus abrindo o mar e todo o povo de Israel atravessando em terra seca, sem pisar em água. Eles atravessam e o exército do Egito persegue eles, mas nisso tudo Deus fecha o mar, o povo atravessa seco, mas o exército acaba morrendo afogado. Deus então, depois dessa libertação, Deus começa a guiar esse povo, e já estava fazendo isso, mas começa a guiar esse povo mais diretamente através de Moisés, ensinando eles como eles deviam proceder, dando as leis para esse povo. Moisés é chamado para o monte, ele recebe o decálogo, os 10 mandamentos. Então, Deus vai cuidando desse povo. Inclusive, Deus vai guiando esse povo no deserto como uma nuvem durante o dia e como uma coluna de fogo durante a noite, para que eles pudessem atravessar o deserto rumo à terra prometida. Veja só, uma coisa maravilhosa acontecendo, mais de 1 milhão de pessoas vivendo acampadas, atravessando o deserto, Deus suprindo esse povo, mandando comida do céu, o maná, que todos os dias eles acordavam e tinham maná ali no deserto. Eles eram alimentados por Deus, cuidados por Deus, guiados, direcionados por Deus. Nós podemos dizer que esse povo, ele vivia entre o já e o ainda não. Por que o já? Já porque Deus já prometeu que ia dar uma terra para eles. Deus, lá Abraão, muito tempo antes de tudo isso acontecer, Deus já tinha dito, eu vou dar uma terra para ti e para a tua descendência. Havia essa promessa. Através de Moisés, essa promessa era repetida várias vezes, mas essa promessa ainda não aconteceu. Houve a libertação da escravidão? Sim, mas a conquista da terra ainda está por vir. E eles estão aí no meio disso tudo. Tudo isso está acontecendo. O triunfo da conquista da terra ainda não tinha acontecido. Só que uma coisa que a gente precisa entender de tudo isso que está acontecendo aqui, que é de singular importância para nós, é que Deus prometeu. A gente pode estar pensando, se eu estivesse lá no meio deles, como é que seria a minha reação? Mas a grande questão é que eles ouviram de Deus essa promessa. Eles sabem desde Abraão, Deus vem lembrando desde Abraão sobre essa promessa. E aqui não é diferente. Aqui não é diferente. Olha só, quando a gente olha para o versículo 2, quando Deus está dando instrução para Moisés, e Moisés então dá a ordem para que eles fossem espiar essa terra, né? Fossem checar essa terra. Olha só o que diz o versículo 2. Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã. E aí, terra que dou aos israelitas. Eles não vão conquistar a terra. Deus está dando essa terra. Eles vão lá simplesmente fazer um checklist daquilo que está acontecendo. Dos povos que existem lá, das cidades que existem lá, se a terra é boa. Tudo isso que a gente acabou de ler. A ordem é clara. Envia um representante de cada tribo nessa missão para que
eles vão lá, vejam, avaliem toda a terra que Deus vai dar para eles. A promessa já foi dada. Deus está, inclusive, lembrando eles dessa promessa. Eles têm que ir de norte a sul, de leste a oeste, cumprindo essa missão. Eles saem do Negueb e eles vão até o Hebron. Hebron é no extremo norte de Israel. Israel é uma terra pequena, não é uma terra muito grande, mas o Hebron é lá em cima. E eles estão no Egito, né? Saíram do Egito, estão no deserto, estão lá embaixo. Eles vão atravessar toda a terra, 40 dias, e vão voltar. É um percurso longo, mas eles têm que olhar toda a terra, inclusive lá no Hebron, onde que Abraão foi sepultado lá. Todos os patriarcas foram sepultados em Hebron. É a única terra que pertence a Abraão. Justamente para lembrar esse povo, gente, eu prometi a Abraão, vocês vão lá olhar a terra que eu prometi a ele, e vocês são descendentes dele. Tragam o seu veredito sobre a terra, mas lembrem-se, o chamado deles é o Senhor que vai dar a terra. Vocês não vão conquistar a terra, eu vou dar a vocês. Simples assim. E aí a gente segue o texto de Números 13, versículos 26 até o 33, e vai dizer assim: eles então retornaram a Moisés e a Arão, e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram o relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. Então assim, 40 dias após a partida deles, esses homens líderes do povo, que foram escolhidos entre cada uma das tribos, eles voltam para dar justamente o relatório a respeito de tudo aquilo que eles viram naquela terra. O povo não entrou, só aqueles 12 homens. E aí a gente olha o versículo 27. Diz assim: e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Como a gente leu, eles trazem algumas romãs, alguns figos, eles trazem um cacho de uva. E aí o versículo 28 ele já muda completamente. Tudo começou bem. Olha só, a terra mana leite e mel com fartura, uma terra boa. Mas, versículo 28, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra pelo qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. A gente olha para um relatório desse e a gente não fica muito animado, né? Imagina você, lá no seu povo, tem um representante da sua tribo e de outras tribos também. E aí eles chegam com o relatório dizendo assim: Deus está mandando a gente para uma terra que no fundo a gente vai morrer lá. No fundo a gente vai chegar, os povos são muito fortes e a gente vai morrer, a gente não tem chance de vencer. O relatório ele começa muito bem, muito bem. Olha Moisés, a terra ela é muito boa, ela tem muitos frutos, mas, e esse mas ele tem um peso muito grande, porque tudo aquilo que foi falado anteriormente é desqualificado. Então, Moisés, a terra é muito boa, mas não vão para lá, não vai dar certo o plano. Não vai, esquece isso aí, Moisés. Percebe que eles não negam a qualidade da terra. Eles não negam que a terra é boa, mas o foco está na força dos povos. Está nas cidades fortificadas. Está no medo que eles têm de cumprir a promessa que Deus deu a eles. Então, existe um receio muito grande. E eu não sei se você já passou por essa situação, mas quando alguém morre e deixa pertences, deixa bens, existe a herança. E a herança, muitas vezes, quando tem mais de um filho, essa herança ela tem que ser avaliada. Então assim, tem uma casa, vamos mandar alguém avaliar o valor dessa casa. Tem um terreno, vamos avaliar esse terreno. Vamos avaliar o valor financeiro. Tem muitas coisas que são tramitadas ali. E as pessoas, os filhos que estão recebendo essa herança, que eles não fizeram nada para receber, eles simplesmente por serem filhos recebem essa herança, eles têm que fazer uma coisa só. Eles têm que fazer toda a papelada. Toda a papelada, tem que entrar com tudo. E quem já passou por isso sabe que não é uma coisa muito rápida e simples. Às vezes demoram anos para acontecer. Muito estresse entre as pessoas. E é como se os descendentes aqui das 12 tribos de Israel estivessem falando: gente, a gente tem uma herança para receber.
Mas sabe, é tão burocrático. A gente tem uma herança enorme para receber, mas assim, vai ter tanta dor de cabeça que a gente nem quer. Olha, vamos deixar lá? Deixa assim. Não vamos fazer nada. Porque não importa o que Deus prometeu pra gente, não importa que nós vamos receber isso de Deus. Sabe, se viesse assim, sem a gente fazer nada, eu aceitaria. Mas como eu tenho que fazer coisas, como eu tenho que me estressar um pouco, como eu vou ter que correr atrás de algumas coisas, deixa pra lá. E basicamente esse povo ele está desqualificando a promessa de Deus. Não é só a terra. A gente pode pensar, não, Canaã talvez não valeria tanto a pena. Talvez a terra que eles estavam esperando não fosse tão boa assim. Mas a grande questão é que a promessa de Deus foi desqualificada pela incredulidade deles. Deus disse há muito tempo atrás para Abraão, Isaac, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, até chegar nessa geração. Eles saíram do deserto, do Egito. Nós vamos para uma nova terra, a terra que Deus prometeu a Abraão, aos nossos antepassados. Mas pela sua própria incredulidade, eles preferem deixar a herança para lá. Eles preferem voltar atrás, abandonar tudo. Só que no meio de toda essa rebeldia se levanta uma voz de fé. Alguém que confia na promessa do Senhor e que, assim, não tem medo de expor aquilo que está no seu coração. E a gente vê Caleb no versículo 30 dizendo, faz todo mundo ficar quieto e diz, subamos e tomemos posse da terra. Certamente nós venceremos, é certo que nós venceremos. E talvez a gente pode pensar, não, mas Caleb tem uma fé cega. Caleb está simplesmente confiando que Deus vai dar tudo para ele segue a teologia da prosperidade. Não, porque Deus prometeu muitos anos atrás para todo esse povo. Um dos únicos que não está desconfiando de Deus é Caleb. Todo mundo está contra ele. Não importa se existem povos, se cidades fortificadas, não importa se a tarefa vai ser difícil, não importa. O que importa é que Deus prometeu. Sim, vão ter empecilhos, mas a confiança de Caleb está no Deus que prometeu. A confiança de Caleb não está naquilo que ele viu em Canaã. Ele poderia ver os povos e ficar com muito medo. Ele poderia, como os outros 10 espias também tiveram medo. Mas Caleb prefere confiar mesmo no que os seus olhos viram quando o mar se abriu. Caleb prefere confiar no que os seus olhos viram quando todos os primogênitos morreram e os seus filhos, os filhos de Israel, permaneceram vivos. Por graça de Deus. Caleb prefere confiar na palavra de Deus, ele prefere confiar no Deus que mandou o maná no deserto. Até então. E já se passou um ano desde que o mar se abriu. Já se passou um ano. Ele prefere confiar no Deus que falou audivelmente no Monte Sinai e toda a nação de Israel ouviu, não só Moisés, todos ouviram. Ele prefere confiar nesse Deus. No Deus que conduz eles durante o dia como uma nuvem e durante a noite como uma coluna de fogo. Caleb está confiando em Deus. Não é uma fé cega. Não diga que Caleb assim era um lunático. Não, ele tinha fé verdadeira, ele tinha motivos para ter fé. Enquanto os outros preferem poupar sua vida ao lutar pelo reino de Deus até o fim, Caleb escolhe ouvir a voz do Senhor e obedecer. Simples assim. Confiar em Deus. E aí, o texto ele vai continuar nos versículos do capítulo 14, versículo 1. E antes da gente ler, eu quero que vocês notem que no final do capítulo 13, aqueles 12 espias, 2 deles têm um veredito positivo e 10 deles simplesmente falam para não ir. E só que esses 10, eles têm assim, tanto medo, tanto receio, o coração deles é tão duro, tão incrédulo, que eles começam a espalhar essa notícia para todo mundo. E todo mundo começa a ficar com medo. Sabe o que a gente ouve, que as pessoas podem ser usadas como massa de manobra? É isso que acontece. Eles estão espalhando burburinho, estão espalhando uma fofoca falsa, para que todo mundo fique com medo. Eles começam a murmurar, e veja só como a reclamação, a murmuração, o medo, a incredulidade impactam uma nação inteira. Não é só os seus filhos, não é só a sua família, é uma nação inteira. Todo mundo começa a ficar desesperado. Isso acontece, olha só que coisa triste. 10 pessoas impactam negativamente em toda uma nação de mais de 1 milhão de pessoas. Todos começam a ter medo por causa desses 10 homens que viram e passaram um relatório completamente incrédulo. Mas olha só o que diz o versículo 1 no capítulo 14. Naquela noite, toda a comunidade de Israel começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse, toda a comunidade, não são os 10, toda a comunidade.
Quem dera se tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, por que que o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltemos para o Egito. Olha só o tamanho do estrago que foi causado por esse relatório. Nada que surpreendesse, porque esse povo já é rebelde desde que eles saíram do Egito. Se a gente pegar os versículos dos capítulos anteriores, a gente vai ver que esse povo está toda hora patinando nos mesmos erros, toda hora reclamando. O Egito era melhor, o Egito era isso, o Egito era aquilo. Só que Deus tem preservado a sua aliança, tem cuidado desse povo de uma maneira tão especial. Assim que a gente começa a folhear a Bíblia, a gente começa a olhar, não, esse povo de fato não merece. Mas Deus está ali com esse povo, mesmo com a murmuração, dia após dia, mesmo com a reclamação. Deus está ali cuidando desse povo. E aí são em situações como essa que fica nítido a falta de fé do povo. Fica nítido porque eles não têm temor a Deus, eles não amam a Deus. E sabe como é que eles expressam isso? Simplesmente reclamando. Simples assim. Eu não sei se você já conviveu com uma pessoa que reclama muito, mas não é agradável. Alguém que muitas vezes tem muito mais do que merece, como a gente fala nos nossos dias, que ganhou tudo de mão beijada, e reclama, mesmo com Deus provendo muitas coisas. Se você convive com uma pessoa assim, você sabe que é insuportável. E agora imagine Deus ouvindo as reclamações de tudo aquilo que Ele está fazendo. O Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, recebendo reclamações diante de uma suposta dificuldade que eles não estão enfrentando. Deus está cuidando deles na palma da mão. A resposta deles é simplesmente abandono, murmuração. Eles atribuem culpa a Deus. Parece muito com o pecado de Adão e Eva. Quando acontece a queda deles, quando Deus chama Adão e Eva e fala: Adão, onde que tu estava? E Adão está fugindo. E aí o que acontece? Adão, tu comeu da fruta? A resposta dele não é assim: Senhor, eu comi, perdão pelo que eu fiz. A resposta dele é: foi a mulher que tu me deu. Adão está atribuindo culpa a Deus. Está dizendo: Deus é tu o culpado. Se não fosse tu, eu não teria feito nada disso. Vejam só como esse povo reclama. E é interessante, mas triste, como quando a gente vê um coração que é constante em murmurar, em reclamar, a gente vê como o nosso coração ele se transforma por um desejo utilitarista de Deus. Eu explico. Se Deus não faz o que eu não quero esse Deus. Se Deus não me serve para me dar saúde, então eu não quero esse Deus. Se Deus não me serve para me dar um emprego digno e decente, que ganhe bem, esse Deus não me serve. Se Deus não me dá uma família boa, para que eu vou seguir as leis desse Deus? Você consegue compreender por que as pessoas criam deuses ao seu bel prazer? Porque eles fazem deuses para si, para agradar o seu ego. Simples assim. Eu faço isso e o meu Deus que eu criei, que eu fiz uma estátua e me ajoelho diante dessa estátua, faz o que eu quero. O que importa sou eu e não o Criador dos céus e da terra. E é isso que Israel está fazendo aqui. Está desdenhando da promessa de Deus. Está criando um Deus na sua cabeça que tem que fazer tudo para agradar. É um povo que adora ser mimado. Enquanto a resposta deles deveria ser um clamor a Deus, suplicar pela misericórdia de Deus, pela presença de Deus, para que Deus vença as batalhas, para que Deus conquiste a terra por eles, diante da dificuldade, diante dos fortes povos que tem, das cidades fortificadas. A sua resposta é dizer: nós não queremos mais. Por que Deus nos trouxe para cá? Para a gente morrer ao fio da espada? Para a gente morrer de fome? Para o incrédulo, como a gente vê para corações incrédulos, como a gente vê nesse texto aqui, Deus é um gênio da lâmpada, Deus faz as suas vontades. Ele simplesmente atende os caprichos do nosso coração. Mas em contrapartida, veja só a resposta daqueles que de fato confiam em Deus. Olha só os versículos de 5 a 9, a gente vê o povo, toda a nação, todo mundo se rebelando contra Deus e reclamando. E aí a gente vai para o versículo 5. Então Moisés e Arão, os representantes do povo, prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Ou seja, Moisés e Arão, que são os líderes desse povo, estão se prostrando, estão se ajoelhando e se humilhando diante do povo. Esse aqui é o primeiro ato já, diferente de todo mundo. Vamos seguindo. Josué, filho de Num, e Caleb,
filho de Jefoné, dentre os quais haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. É gritante a diferença. É gritante a diferença. A gente vê homens que se debruçam, que sofrem por ver o povo caindo em rebeldia, incredulidade, rasgando as suas vestes, se prostrando. Eles não tinham que se prostrar diante do povo, mas eles se prostram, eles se humilham diante do povo e diante de Deus. Eles clamam a Deus por misericórdia. Se Deus se agradar de nós, ele vai nos dar a terra. Por favor, parem de reclamar. Vocês criaram um Deus na cabeça de vocês que não é verdadeiro. Se Deus se agradar de nós, ele vai nos dar a terra que mana leite e mel com fartura. Só não sejam rebeldes. Parece que não é o mesmo povo. Parece que a Moisés, Arão, Josué e Caleb, eles não viram as mesmas coisas. Parece que o povo às vezes esqueceu que o mar abriu. Imagine você vendo um mar se abrir diante dos seus olhos. E agora você está desconfiando porque você viu um povo muito forte e que pode acabar com toda a sua nação, e você está com medo. A maior nação que existia na época era o Egito, e Deus derrotou o Egito. E agora a gente está com medo de povos menores. Caleb e Josué, eles falam a proteção deles já acabou. Porque se Deus quiser acabar com eles, Deus acaba. E quando a gente lê o livro de Josué, a gente vê isso acontecendo. Eles vão lá, dão voltas na cidade, tocam trombetas e o muro cai. Olha só, se Deus quiser que acabe, acaba. A defesa dele se foi. O que mais importa para aqueles que têm uma fé genuína e verdadeira é agradar a Deus. Não é receber presentes dele. O que mais importa para Josué, Caleb, Moisés e Arão é que Deus esteja com eles. Para que Deus esteja no meio deles, sendo suporte deles. Não ganhar a terra é consequência disso tudo. Mas o que importa é que Deus esteja presente. Embora a gente saiba que Deus abençoa aqueles que o amam, o objeto da fé verdadeira é contemplar a glória de Deus. É contemplar a presença do próprio Deus, é descansar na sua graça. Simples assim. Como é que Caleb se levanta diante de toda uma nação e diz assim: nós vamos vencer? Eles não têm nem armas para vencer, mas Deus está com eles. Não é uma fé cega, é uma fé de quem já viu o mar se abrir. Uma fé que viu Deus os alimentar no deserto. E é então que a gente se depara com a resposta de Deus aos desobedientes e rebeldes, e também aos que confiam na força do seu poder. Vamos olhar os versículos de 10 a 25. Versículo 10. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Olha só, o pessoal se volta para Deus, eles confiam em Deus, o povo de Deus, incrédulo, quer apedrejar aqueles que confiam em Deus. Seguindo, então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com a praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste teu povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouvirão que tu, ó Senhor, estás com este povo e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem e numa coluna de fogo à noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar este povo à terra que lhe prometeu em juramento. Por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste. Veja só que Deus está simplesmente farto de tudo isso. Deus está cansado de um povo rebelde, de um povo que não reconhece o senhorio de Cristo, o senhorio de Deus, que prefere muito mais as suas maquinações do que confiar na palavra de Deus. Eu não sei quantos estiveram aqui no final do ano passado, onde que eu pude expor 2 passagens a respeito do chamado de Moisés e a respeito de Deus abrindo o mar.
No chamado de Moisés, Deus revela um pouco do seu caráter. Afinal, Deus, naquela oportunidade, ele fala para Moisés qual é o seu nome. Ele fala o seu verdadeiro nome. A gente fala que é Deus, mas não é Deus, né? O nome de Deus é um tetragrama que hoje ninguém sabe como é que pronuncia, que é um YH, um WH, né? Nas nossas letras de hoje. Só que o nome, antigamente, ele era muito importante, porque o nome diz a respeito de quem você é, do seu caráter. Então, é muito importante Deus falar o seu nome, para que Moisés saiba quem é o seu Deus. Ao mesmo tempo, quando Deus abre o mar diante de todos os israelitas, Deus também está se fazendo conhecido para todos os israelitas, não só para Moisés, mas para todos ali. Ele está mostrando o seu poder, está mostrando o seu cuidado. Deus está mostrando do seu caráter misericordioso e gracioso para com esse povo que não merece. E sem dúvida esses textos eles são muito importantes porque eles mostram quem Deus é. Só que a revelação de Deus na Bíblia, e para nós hoje, ela é progressiva. Deus vai mostrando partes do seu caráter até o ponto que a gente chega em Jesus e a gente vê a revelação plena de Deus. A glória do unigênito vindo do Pai. Mas no Antigo Testamento, nos livros anteriores, a gente vê Deus também ainda progressivamente falando com esse povo e mostrando mais de quem ele é. E tem um texto que ele é muito claro a respeito de Deus, que é Deus falando para Moisés quem ele é, as suas características, o seu caráter. E aí, eu vou pedir para você segurar a sua Bíblia em Números, mas volta um pouquinho, vai em Êxodo 34, versículos de 4 a 7. Êxodo 34, de 4 a 7. E aqui, só para relembrar você, num determinado momento, Moisés, ele pede para ver a glória de Deus. Deus, eu quero te ver face a face. Aí Deus fala assim, não, Moisés, sem chance. Se tu me ver, vai virar nada. Vai morrer na hora. Então faz o seguinte, tu vai ficar numa pedra, tu vai olhar pela fresta da pedra, e quando eu passar, tu vai me ver de costa. Vai ver a minha glória. Deus fala isso para Moisés. E a gente vai ver exatamente esse episódio de Deus revelando um pouco mais de quem ele é para Moisés. Só que tem uma coisa que talvez no português se passe despercebido. Se você olhar depois no texto que a gente vai ler, em várias partes da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, quando tem uma palavra Senhor escrita, Senhor, com letra maiúscula, e normalmente ela tá tipo em itálico, ela tá diferente das outras palavras. Ali, a palavra no original não é Senhor, a palavra é o nome de Deus. É Yahweh, Yahvé, Jeová, como você quiser pronunciar. É o nome de Deus. Então, quando está escrito Senhor em itálico, é o nome de Deus. Não é a palavra Senhor. É outra palavra. Mas é o nome de Deus. E aí, depois eu vou explicar o porquê disso. Então, vamos ler Êxodo 34, versículos 4 a 7. Assim, Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando na mão as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome. Agora, o Senhor passou diante de Moisés, proclamando. Aí agora vem de novo. Ele vai falar o seu nome e ele vai dizer o que significa o seu nome. Senhor, Senhor. Ou a gente poderia ler Jeová, Jeová. Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª gerações. Então, o próprio Deus está explicando para Moisés, nesse episódio, o que significa o seu nome. Deus compassivo, Deus misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares, perdoa o pecado, perdoa a maldade, a rebelião, mas que não deixa o pecado impune. Essas são as características de quem é Deus. Ele é paciente e Deus está sendo muito paciente com esse povo. Agora, volta para Números, capítulo 14, versículo 18. Agora é Moisés dizendo. Alguns meses, um ano depois, em resposta àquilo que Deus está dizendo que vai castigar aquele povo, Moisés diz: o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos seus pais até a 3ª e 4ª gerações. Moisés está se lembrando de quem é Deus. Isso é muito importante para nós. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade desse povo,
como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. Isso é muito importante para a gente. Moisés sabe quem é Deus. Moisés sabe que Deus é paciente. Moisés sabe que esse povo se rebela constantemente contra Deus. E é por isso que ele implora por perdão. É por isso que Moisés está clamando a Deus, porque, como nós acabamos de cantar, eu nada sou sem ti. Eu perdido estou sem ti. E ele está clamando a Deus. E aí Deus responde, dizendo, o Senhor respondeu, eu o perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, ou pela glória de Yahvé, a glória de Jeová, de Yahweh, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com um juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas, como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto, pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Deus declara que aqueles que rejeitaram a terra, que rejeitaram a sua promessa, os seus decretos, que rejeitaram o próprio Deus, eles não vão receber essa terra. Deus é paciente, misericordioso, Deus é gracioso, perdoa o pecado, mas Deus não deixa o pecado impune. Até mesmo os milagres realizados no meio de todo esse povo, tanta coisa que foi feita ali, esses milagres foram incapazes de quebrar esse coração de pedra desse povo incrédulo. E a linguagem bíblica ela é tão fantástica porque lá no livro de Ezequiel a gente vai ver que aqueles que tinham coração de pedra, Deus tira o coração de pedra e dá um coração de carne. E hoje nós não precisamos nem ver milagres para crer, porque Deus nos deu um novo coração, mas mesmo mesmo milagres sendo feitos diante de corações de pedra, não muda nada, não muda nada. As pessoas podem dizer, não, mas se eu tivesse visto Jesus morrer e ressuscitado, eu iria crer. Não iria, não iria, porque esse povo viu o mar se abrir, esse povo recebeu o maná do deserto e não creu. A gente vê Deus aplicando seu justo juízo àqueles que o rejeitam. E veja só como isso acontece, versículos 26 até o 45. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Vocês lembram o que eles pediram? A gente podia morrer no deserto, a gente podia voltar para o Egito. Por que ele nos trouxe para cá? Para a gente sofrer? Versículo 29. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitam. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei e certamente farei essas coisas a toda essa comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim nesse deserto. Aqui morrerão. Veja só, a gente vê a consequência do pecado sendo exposta aqui. Deus já se cansou desse povo ímpio, desse povo incrédulo. Deus ainda vai julgar outras nações. Nós cremos nisso. Deus vai julgar quando Jesus voltar. Mas Deus está julgando esse povo incrédulo porque não confiou, era o seu povo e não confiou na palavra do seu Deus. E aí diz no versículo 36, olha só a consequência para os homens, para aqueles 10 homens que foram ver a terra e foram incrédulos e passaram essa mensagem ao povo. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo.
Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que observaram a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. E aí a gente vai se encaminhar para o desfecho final dessa história. Versículo 40. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos. Pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir o Senhor, Ele não estará com vocês. Versículo 44. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa. Mas nem Moisés e nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Hormá. Veja só, a gente vê a consequência do povo, a gente vê a consequência aplicada para esses 10 espias incrédulos e sobre toda essa geração que seguiu esse mau conselho. E vejam que eles não aceitaram, esse coração duro deles não aceitou a promessa de Deus. Ao mesmo tempo, eles também não aceitam o juízo de Deus. Eles querem dar aquele jeitinho brasileiro. Não. Deus, olha, nós te obedecemos, mas agora que o Senhor falou que vai nos julgar, nós vamos seguir o Senhor e nós vamos para a terra. Só que Deus disse, é para dar meia volta e voltar. Não tem mais. Acabou, vocês vão morrer no deserto. Os filhos de vocês vão herdar a terra. Não vai ser vocês. Só que eles têm esse coração incrédulo, esse coração desobediente, rebelde. Diante da promessa, da herança, de uma terra nova que emana leite e mel, o coração deles desobedece. E mesmo diante da condenação, eles continuam desobedecendo a Deus. A gente pode olhar para tudo isso e falar, nossa, a atitude deles foi um arrependimento e agora eles têm uma fé genuína e eles vão conquistar a terra. Não, não é arrependimento, não tem nada de arrependimento aqui. É remorso, porque agora eles sabem que eles vão morrer no deserto e aí eles não aceitam essa morte que Deus está dizendo para eles. A gente vê esse coração incrédulo, assim, salta aos nossos olhos. E quando a gente olha para alguém de fé, por exemplo, como Jó, ele fala, eu vou receber o bem de Deus e não vou receber o mal que vem sobre mim? Eu vou aceitar os dois. E glória a Deus por isso, porque ele tinha fé em Deus. Mas agora a gente olha para um coração incrédulo, que não aceita nem a bênção de Deus e não recebe nem o juízo de Deus. Eu não quero receber nenhum. Deus, eu faço como eu quero. Como eu quero. Não é arrependimento. Porque o incrédulo ele só se importa consigo mesmo. Não importa as outras coisas. Não importa o que Deus quer. Importa o que Ele quer. Não importa o que vem de Deus. Importa o que eu quero. Esse é o coração incrédulo. E como Deus não fez aquilo que eles queriam. Se Deus não vai nos dar a terra como Ele prometeu, então nós vamos conquistar essa terra. Olha só como é que é o coração. Se Deus não dá para eles, eles vão fazer por si próprio. Só que eles se esquecem do que Deus já havia dito para eles, do seu veredito. Vocês vão morrer no deserto, um a um. Imagina 40 anos, 1 milhão de pessoas morrendo no deserto. Imagina a loucura de tudo isso. Pela desobediência, pela incredulidade. Eles estão na porta da terra prometida, em Cades Barneia. É logo ali, é de Bento a Garibaldi. E eles resolvem voltar atrás. E aí a gente olha para uma passagem como essa e, obviamente, a gente não está nesse contexto. A gente, como eu falei no início, a gente não tem uma terra para mandar espias. Nós não vamos guerrear com outros povos. Mas a gente tem muitas aplicações para a gente tirar para as nossas vidas, olhando o mau exemplo e o bom exemplo destacado aqui. Muitas aplicações. Primeiro, para a gente não ter medo das circunstâncias da vida. Aí você pode pensar, poxa, Mariel, por que tu está falando isso no dia 18 de janeiro? Há 15 dias atrás, a gente teve o país do nosso lado sendo, assim, teve uma operação militar que aconteceu muito bem, por sinal. E a gente fica assim, e agora o que vai ser o Brasil? E agora? E agora? Meu Deus. E a guerra na Ucrânia? E a China vai atacar Taiwan? E isso? E aquilo?
E a gente fica com receio. Mas esse ano é ano de eleição. E, meu Deus, se a gente votar errado, o nosso país vai acabar, o mundo vai acabar. E a incerteza econômica. E será que nós vamos ter emprego pro mês que vem, pro ano que vem? As minhas margens vão cair? A gente tem circunstâncias na vida e talvez a gente olha para aquele povo e a gente fala assim, nossa, estava tão na cara que Deus ia cuidar deles. Mas tá tão na cara que Deus vai cuidar da gente. Tá tão na cara. O que vai ser desse mundo? Será que vai ter uma terceira guerra mundial? E a gente fica... Mas a gente é chamado a confiar em Deus. Porque Deus prometeu que sempre estaria conosco. E por que a gente tem medo? A gente também pode aprender, assim como Moisés e Arão, a não ser levado por maus testemunhos. Ser, como a linguagem de Efésios vai dizer, levado de um lado para o outro, por todo vento de doutrina, pela astúcia de homens maus que induzem ao erro. Moisés e Arão poderiam falar, a maioria viu e disse que não é para a gente ir, então eu acho que é isso mesmo, eu acho que é isso que Deus está falando. A gente tem que saber a razão da nossa fé, a gente não pode se deixar ser levado para lá e para cá, porque um diz alguma coisa, outro diz outra coisa, e a nossa fé está sendo baseada no que as pessoas dizem e não no que Deus diz na sua palavra. A gente precisa confiar no Senhor, confiar nele, não na astúcia de homens que falam muito bem, que nos induzem ao erro, que nos induzem a duvidar de Deus, que nos induzem a criar um Deus na nossa cabeça que simplesmente resolve os problemas que a gente cria, que faz as nossas vontades. Nós também somos chamados, nesse ano de 2026, a nos posicionar, assim como Caleb e Josué, se posicionaram diante de todo aquele povo. E a gente leu, o povo queria apedrejar eles. E eles tiveram que se manter firmes em Deus, sabendo que Deus prometeu e que se fosse necessário que eles morressem, eles iam manter firmes. Porque se Deus prometeu, eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar. Mesmo que isso custe a minha vida, eu vou confiar no Senhor. Nós também somos chamados, nesse ano de 2026, a não fazer de Deus um gênio da lâmpada. A não fazer de Deus alguém que cumpre simplesmente os caprichos do nosso coração. Ter uma visão utilitarista de Deus. Se Deus me é útil, eu obedeço. Eu sigo as suas leis. Eu leio a sua palavra. Eu até oro. Mas se Deus não fizer aquilo que eu quero, se Deus não me dá o carro novo, se Deus não me der uma casa nova, se Deus não me der um emprego novo, então eu não vou fazer nada. Deus não é o gênio da lâmpada. A Bíblia não é um livro que conta a história do Aladim. Deus é soberano sobre todas as coisas. Que a gente não tenha essa visão utilitarista de Deus nesse ano. Que a gente se lembre de quem é Deus. Porque Moisés, ele está se lembrando, ele fala para Deus na sua oração, porque ele lembra quem Deus é. Ele sabe que o povo pecou, e ele sabe que ele faz parte desse povo, e ele olha para Deus e ele fala, Senhor, Tu é um Deus compassivo, Tu é um Deus misericordioso, paciente, cheio de amor, fidelidade, que mantém o seu amor a milhares, que perdoa a iniquidade, que perdoa o pecado e a rebelião. Por favor, nos perdoa, Deus. Eu sei que Tu é um Deus justo, que faz o pecado, que não deixa o pecado impune, mas, Senhor, nós nos arrependemos, nos perdoa, que sejamos assim. Que nesse ano de 2026 a gente possa olhar para os erros da nossa vida e a gente possa dizer, Deus, nós erramos, perdão, nós clamamos pela Tua misericórdia porque nós merecemos a Tua punição. Que a gente tenha a mesma atitude de Moisés. Que a gente possa pensar verdadeiramente sobre a herança que nós deixamos para os nossos filhos. A herança que nós deixamos para os nossos filhos. Aqui o texto ele não está falando de maldição hereditária, isso não existe, gente. Não existe. Mas a consequência do pecado dos seus pais está acontecendo nos seus filhos. Os seus filhos vão ver os seus pais morrerem no deserto pela incredulidade deles. Os seus filhos vão sofrer no deserto por causa que os seus pais não creram em Deus. É a consequência direta dos seus pecados. Eles vão ficar perambulando no deserto 40 anos por causa dos seus pais. E agora a questão é, e os seus filhos? Será que eles vão ter que ficar 40 anos andando em círculo, sofrendo por causa que você não ensinou seus filhos direito? Porque você não consagrou seus filhos a Deus? Porque você não orou a Deus? Porque você não instruiu eles no caminho do Senhor? Que em 2026, todos aqueles que são pais se incluam nisso. Eu me incluo nisso. Para que sejamos bons filhos de Deus, que
levam seus filhos até o Senhor. Esse é o chamado que a gente tem. Mas, no fundo, a gente olha para um texto como esse, e o que mais nós podemos aprender é que Deus prometeu. E, como eu falei no início, esse povo está vivendo entre o já e o ainda não. Deus prometeu que vai dar a terra, mas Deus ainda não deu essa terra. Eles estão ali nas portas da terra prometida. A grande questão é que Deus também prometeu para a gente. Deus prometeu que um dia vai voltar. Deus nos prometeu não a Canaã daqui, não a Jerusalém daqui. Deus nos promete em Cristo Jesus a nova Jerusalém. A cidade, sim, que tem leite e mel com fartura. Onde não vai haver mais choro, ranger de dentes. Onde não vai haver mais pecado. Deus, sim, já nos libertou da escravidão do pecado, mas lá não haverá mais pecado. Lá não haverá mais morte. Nós viveremos eternamente com Deus. E sim, nós estamos esperando a terra prometida, a qual já foi conquistada, a qual já foi prometida a nós, e que nós simplesmente devemos confiar em Deus até o dia que essa terra prometida vier a nós. Quando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, trazer essa terra a nós, aí sim, nós viveremos eternamente com Ele. Que nós tenhamos verdadeira esperança, que nós confiemos, que a gente se apoie nisso, não nas coisas daqui, gente. Não que nesse ano de 2026 você vai ganhar muito dinheiro, não que você não vai ter problemas nenhum, que a sua saúde vai ser 100%. Não confie nessas coisas. Isso não salva eternamente, mas Jesus Cristo irá voltar. Que a gente confie na promessa de Deus todos os dias, que a gente viva por isso, por nada mais. Que a gente espere verdadeiramente. Não seja um povo rebelde, não seja um povo reclamão. Nós recebemos uma nova vida, que agora ela é vivida morrendo todos os dias para nós mesmos. Nós lutamos contra o pecado, que nós lutemos até o último dia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor se faz presente nas nossas vidas. Obrigado porque, Senhor, nós temos a oportunidade de confiar no Senhor até a Tua vinda. Senhor, que o nosso coração aguarde ansiosamente pelo dia em que estaremos contigo na Nova Jerusalém. Pelo dia em que nós estaremos no céu, não por mérito, não porque fizemos isso ou aquilo, ou deixamos de fazer isso ou aquilo, mas porque o Senhor nos deu essa terra. O Senhor prometeu que tenhamos fé genuína, assim como Caleb, assim como Josué, como Moisés, como Arão. Senhor, que possamos herdar essa terra, que possamos confiar, mesmo que isso custe a nossa vida aqui. Que esse ano de 2026, meu Deus, que não olhemos para as circunstâncias da vida, para os povos que estão ali do lado, que estão em guerra, que podem acabar conosco, que não olhemos para isso, Deus. Que confiemos no Senhor, não nas circunstâncias da vida, não na força dos nossos braços, que não tentemos conquistar as coisas por nós mesmos, mas que possamos depender única e exclusivamente do Senhor. Esse é o nosso desejo, o nosso pedido, em nome de Cristo Jesus. Amém.